Em nome do Pai, que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dá-me um gole da vontade divina para minha alma. Abençoa minha mãe para que eu possa fazer todas as minhas ações diante de vossos olhos maternais. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém, Fiat, minha mãe. Feche a divina vontade em minha alma, para que ela possa tomar o primeiro lugar e formar seu trono, sua morada. Venho fazer minha partilha sobre a live de ontem e no que foi falado a respeito da Eucaristia. Nesse dia tão importante, Corpus Christi, estava refletindo, até foi o que eu partilhei em uma das partilhas minhas passadas, que as orações sacramentais, as orações devocionais, sacramentais não, as orações devocionais, os sacramentais também, os sacramentos, como eu disse na minha partilha, sobretudo a Eucaristia, todos eles são meios e não fins, do que eu entendia, a própria Eucaristia. A própria Eucaristia mesmo é um sinal do que nós temos de nos tornar, do que nós temos de ser. Ela é como que um provisório até que nós, criaturas, entendamos o que somos chamados a ser, o outro Jesus, uma hóstia viva, de tanto nos alimentar, de Jesus Eucarístico, de sermos morada dele, ele viver em nós, que é o que o sacerdote faz ali na Santa Missa. Ele empresta a sua humanidade para Jesus. Jesus o assume, totalmente. Só que com os conhecimentos aqui da Divina Vontade, o livro do céu, a gente tem a consciência, a plena consciência disso, de que eu renunciei à minha vontade e vivo a vontade de Deus. Assim sendo, Jesus me absorve, Jesus me toma para Ele. Ontem, na Santa Missa, eu fiquei ali, é, na purificação, com os ministros da Eucaristia e olhando ali, e eles reunindo as hóstias para recolhê-las no sacrário e refletindo sobre isso. Assim deveríamos de ser, uma vez recebendo Jesus, alimentando-nos dele, sairmos para os nossos afazeres, mas não mais sozinhos, como alguns dizem, ao término da missa, cumprir a minha obrigação, agora deixa eu ir embora fazer o almoço, deixa eu ir embora fazer o almoço, cuidar das crianças, isso e aquilo, nossa, tem tanta coisa para fazer hoje ainda e tal, tal. E Jesus, de fato, nessa ocasião, já voltou para o sacrário, mesmo o Jesus que tal pessoa comungou. Por quê? Porque o deixou de lado. O deixou de lado, ela só veio cumprir a obrigação dela. Mas somos o que nos alimentamos. Essa deve ser a finalidade, é a finalidade da Eucaristia, alimentarmos tanto dela a ponto de nos transformar em Jesus. Uma Eucaristia bastaria, sobretudo comunga-se a vida inteira e pouco ou quase nada muda por conta da ignorância, a falta de amor, um amor verdadeiro, uma entrega completa, o apego a si mesmo, às coisas. Situação esta que o livro do céu vem mudar em nós à medida que dedicamos a esses escritos, à medida que com consciência
né, e com as frustrações da nossa vida, porque só vai aproximar-se do livro do céu verdadeiramente aquela pessoa que já está cansada, né, de viver a sua vontade, né, que já deu tanta cabeçada, que já sofreu tanto, que já não quer mais, né, que diz basta, sim, venha a viver em mim a sua vontade. Então, enfim, né, dizermos essa hóstia viva, de darmos vida ao divino querer, a ser para a divina vontade, os braços, as mãos, os pés que andam, que caminham, a boca que fala, né, a dar vida, dar voz à palavra de Deus. Jesus pode fazer tudo sozinho, mas ele não quer, ele quer servir de nós, né? Assim todo o ofício ali da Santa Missa não precisaria de ninguém, mas que coisa, né, separada, como se fala tanto da missa tridentina. Ninguém fala nada, os que não conhecem o latim ficam ali rezando o texto, não entende nada, não conhece, não sabe o que está dizendo. E agora não, né? Os ministros, as pastorais, a gente ali, os irmãos do Santíssimo, cada um com o seu trabalho, o seu ofício, sua coparticipação, um só corpo, uma só vontade, reunidos, ordenados, né? Com uma só cabeça, Cristo. E o que foi falado, né? Do nosso serviço, da nossa coparticipação, né? Em tornar essas verdades conhecidas. Né? O mínimo que nos é pedido, a fidelidade nas partilhas, né? O caminhar junto. Tem uma passagem na Voltorta que Jesus está com os seus discípulos e uma pessoa um tanto gordinha correndo atrás, né? Custando a alcançar eles. E aí Pedro chega até Jesus e fala: Senhor, tal pessoa está nos acompanhando há um tempão, né? E não consegue nos alcançar, né? Está correndo, já está ali fatigada. E Jesus diz a ele, né? Não, ele precisa correr mesmo, né? A gente está a caminho, a gente está seguindo o fluxo, né? Precisamos ir, não podemos parar para esperá-lo. E ele que precisa, né? Se desapegar, né, de algumas coisas, né? Ali uma pessoa meia gordinha está retendo coisas que não necessita, né? É preciso que ele corra mesmo e se despojar, né? Do, do supérfluo, da bagagem que ele insiste em trazer, né? Como foi falado, né? A pessoa, né, tá formando um grupo para rezar as 24 horas da paixão e os giros da alma. Tudo bem, não tem nada de errado nisso, né? Mas é devoção, né? Somos chamados aqui a conhecer o livro do céu, a pôr tais verdades, né, em ato na nossa vida, né, em tornar conhecida e amada essas verdades. Se eu for me ocupar das 24 horas da paixão, de rezar os giros da alma, né, aí ali um rosário, e isso e aquilo, o livro do céu fica de lado. Ou mesmo pode ser que venha a ser tratado como uma devoção, né? Ou então eu vou esperar lá o dia tal que está combinado com o doutor fulano de tal fazer a aula, né, sobre a divina vontade e só lá, né, ele vai dar as palavras, os trechos do livro do céu e lá vamos refletir sobre, né, e aí e a minha coparticipação, né, eu fico esperando do outro, né, até o que eu ainda partilhei na live, né, eu fico esperando do outro para pegar o que Jesus deu para o outro e ali era elaborar a minha reflexão, a minha partilha. Mas e o que Jesus quer falar para mim, né? Não, eu não sou digno, eu não, né, eu não sei falar, né? Não sei falar, eu sou um homem de lábios impuros, né, como disse lá acho que Isaías. Sou um homem de lábios impuros, mas lá mesmo em Isaías o que Jesus fez. Então é o que foi falado no congresso, né? Vivemos a verdade,
conhecermos a verdade e viver a verdadeira humildade, né? Assumirmos o nosso chamado, né? Assumirmos o nosso ofício, né? De filhos e como filhos anunciar, né? As verdades do Pai, né? A sermos um com Ele, né? A viver os propósitos dele. Voltando aqui à luz que foi trazida, né, na live, referente a toda essa reverência que até mesmo o padre espera que tenhamos para com ele, de querer beijar a mão dele, né, e tudo, igual ontem também no momento de expor o Santíssimo, né, a gente ir colocar o véu sobre o padre, todo esse respeito e toda essa, né, esse amor, né, a persona Christi e tal, mas é o que Jesus disse, e realmente, né, muito mais que na Eucaristia, muito mais que no sacerdote, mas ele igualmente em nós, né, como acabei de dizer, o Cristo cabeça, no caso aqui, né, a pessoa do padre que está, né, dirigindo ali toda a missa, né, mais que ele, mais o próprio Jesus, mas ele, Jesus se estendendo em cada um de nós, cada partícula da Eucaristia possui um Jesus igualmente, assim como o sacerdote e os fiéis, um Jesus igualmente, mas isso só se dará com conhecimento e a vida na divina vontade, por conta da consciência, o conhecimento, né, o saber, né? E nesse saber eu ocupar o meu lugar, né? Do propósito a que foi criado, né? A ser esse outro Jesus, né? Que ele cresça e eu diminua, né? O eu humano, a criatura, o eu, né? Mas vivemos o que São João Batista já dizia, que ele cresça e eu desapareça, porque diante dessa realidade eu acolher, né? E jamais me ensoberbecer por conta disso, jamais me achar melhor que os outros por conta desse conhecimento de modo algum, né? Mas ficar no meu nada e permitir que a divina vontade reine, se estabeleça, transborde fora e toque, alcance os outros demais. Sirva eu como ponte para os outros. Sirva eu como esse canal para o divino. E toda essa realidade, né, a dificuldade que as pessoas têm de, né, elas não ousam sequer pensar um negócio desse. Como mesmo acontece em direção ao céu, a ser salvo. Ela não afirma isso, que vai para o céu, que já é salva. Né? Ela tem escrúpulo, né, diante disso, que eu não posso falar. Eu só posso falar quando eu estiver lá. Né? Quando eu estiver no céu, eu falo que eu estou no céu. Do contrário, eu sou um pecador, eu sou um miserável, eu sou isso, aquilo. Né? Não assume. É o que foi dito da falsa humildade, né? De não tomar para si a verdade e não a vive. Né? Não a vive. E aí, a diferença aqui dos conhecimentos da divina vontade, eu preciso tomar como pertença minha. Não são as verdades de Deus, são as verdades de Deus, mas que agora são minhas. Eu as conheço, eu as tomo para mim, eu as vivo. Né? Eu preciso chegar nesse grau, né, de entendimento, de conhecimento e de vida. Né? Que não basta eu saber e não viver isso, né? Como foi dito das partilhas atrasadas, de, né, o fazer do meu jeito na hora que eu quero, né, que foi falado sobre isso. Mas eu tomo como vida minha, verdades minhas e que eu as vivo, eu as desenvolvo, não eu, Jesus em mim. E não na minha hora do meu jeito, mas na hora de Jesus, do jeito dele. Assim como o entendimento que eu tive em relação à missa. Cada coisa tem ali o seu momento. Ninguém atropela ninguém e ninguém chega no dia seguinte para participar da missa. Mas a missa é no horário tal e se desenvolve de tal forma. Cada um vai no seu momento, cada um co-participa, né, ali
no momento devido, no seu momento não, no momento devido, né? Vai tocar o sino em tal horário, vai fazer isso e aquilo em tal momento, né? Não é cada um faz o que quer, a hora que quer. E como disse, né, assim como está ordenado todo o universo, toda a criação, cada um no momento estipulado por Deus. E assim, cada um na sua ordem, não se chocam uns nos outros, né? A não ser aí por uma vontade de Deus, para um castigo da criatura, né? Mas caminham todos uniformemente, né? Uma só sinfonia, uma sinfonia celestial, né? E aquela nota discordante que é o homem, como diz no céu, aquela nota discordante diante dessas verdades, desse conhecimento, se coloca no seu lugar, né? Se põe no seu lugar, podendo então, né, seguir a harmonia, né, dessa sinfonia celestial, cada um na finalidade a que foi criado. E isso é tremendo. Deus poder descansar, né, com a conclusão da sua obra, né, a conclusão da sua criação. Que o que vem a chamar muita atenção, que está sendo dito nesse trecho hoje, que já diz no título, né, as verdades acerca da divina vontade são vidas divinas e estão todas as expectantes para fazer seu ofício, né, para tomar o seu lugar na criatura e fazer seu ofício, do que entendi, de divinizá-las, de torná-las outro Cristo, né, outro Jesus, né, a Jesus viver nela, esses atos, tomar vida em nós, se servir de nossas mãos, nossos pés, né, nosso trabalho, nossa boca, nossos olhos, ouvidos, sermos vida, né, a vida ali na humanidade para o divino, a fusão, né, a fusão com Deus, o sermos por graça o que Deus é por natureza. E aqui um outro ponto que foi falado, né, a respeito da guerra, das bombas, das armas, dos ataques e tudo mais, né? O meu patrão mesmo ele fica, né, dando uma atenção e muita gente, né, dando atenção demasiada nisso porque vai ser, né, um apocalipse, vão explodir tais bombas e como foi dito, né, a bomba que, né, penetra nos bunkers e tal e o que Jesus disse, né, é bem a verdade, né? E o que eu entendi, eles são senhores deste mundo. Eles vivem para esta finalidade aqui terrena. Eles não têm em mente o céu, o inferno, não. O negócio deles é aqui e agora, né? E eu tenho dinheiro para comprar e tenho isso e aquilo para vender. Então vamos fazer um barulho aqui, né? Um marketing para a gente vender e comprar, né? As armas, os armamentos e tudo mais e mostrar o nosso poder aquisitivo e tal, né? É dinheiro, dinheiro, poder. Né? É uma briga lá entre eles. E como foi dito, e eles riem aqui da nossa cara que está aqui, né? Apavorado. Ah, é o fim do mundo, o mundo vai acabar, vamos explodir a bomba e vai destruir tudo e tal. Eles nunca vão fazer isso, porque é a casa deles, as riquezas deles, o tudo deles. O que eles querem é poder, né? E como disse, ser os senhores do mundo, né? Diante do dinheiro que tem. O poder que tem, de compra que tem, né? No mais é que expandir seus territórios, né? A ambição, a ganância, mas destruir o mundo, né? Vão destruir a própria casa, vão queimar os seus próprios tesouros,
Então ficar vendo esses vídeos aí, que também é tudo sensacionalismo, exagero, né, e ficar se descabelando por isso, né, fazendo vigílias de oração, né, se pôr nessa perturbação, né, é perda de tempo. Perca de tempo e falta do que fazer, né, que ao passo temos de ocupar aqui, de fazer companhia para Deus e ficar com Ele, né, e onde há paz, né, não há Deus, né, não há Jesus. Então é entrarmos nessa paz e com Ele permanecer e dar esse descanso a Ele, ser essa morada, esse quarto a Ele. Daí, né, mas uma hora vai acontecer, uma hora, né, aqui, ali, vai acontecer sim, se acontecer, aconteceu, né? Pode ser e tem que acontecer. Siga o fluxo, né? Siga na sua ordem. Não temos aqui morada permanente. Então, se uma hora acontecer, aconteceu, né? Não temos aqui morada permanente, né? Portanto, não tem que ter todo esse apavoramento, né? Esse desespero. Como foi dito, né, a televisão, a mídia, né, tudo ao nosso redor aqui no mundo, é justamente o trabalho deles é justamente isso, né, provocar o caos, né, aqui ó, a perturbação nos corações, porque enquanto houver perturbação, a fé vai se esvaindo, né, as pessoas olham em sua volta e vê, né, nossa, mas Deus nos abandonou, né, olha, tá tudo perdido, Deus largou de mão, né, vai minando a fé das pessoas, porque elas passam a acreditar na realidade que estão vendo, que estão em volta, em torno dela, e não na verdade de Deus, né? Vai se afastando das verdades divinas, né? E por isso a importância do livro do céu, de nos dedicarmos a ele, né? Aos conhecimentos dele, a essas profundas orações, né? Vida de reparação, e não a estar disperso numa oração superficial, numa devoção, né? Se apegar a devocionais, a sacramentais, e vela, e água, e isso e aquilo, mas temos aqui essa fé sólida que o livro do céu nos traz, né? E se fundisse em Deus, né? Que a terra pegue fogo se preciso for, mas aqui ó, estamos fixos em Deus. Até digo mais, suspenso em Deus, né? Suspensos em Deus, não mais atolados na terra, né? Enraizados na terra, mas suspenso com Ele. E a terra deixa pegar fogo se preciso for, né? Serão tudo ocasiões de conversão, né? De salvação, de purificação, né? Com uma finalidade, um fim último, né? Segundo o querer de Deus, de levar para junto dele o maior número, né, de pessoas possíveis. O chamado é para todos, mas na liberdade de cada um, muitos não aderirão, né? Então, todo o castigo, tudo que possa vir a acontecer, continua sendo graça, misericórdia de Deus. Não temos aqui morada permanente, né? O desespero das pessoas é até isso, elas veem essa terra como seu fim último, que não tem nada mais depois. Então, se perdermos aqui os nossos bens, as nossas coisas, os nossos familiares, nunca mais eu vou os ter, nunca mais eu vou ver. Então, veja como a fé já ficou lá atrás, né? O conhecimento de Jesus já abandonou e quer fazer com a própria força, quer resistir com a própria força, né? O meu reino não é deste mundo, né? Vamos acordar para a vida, né? A vida em abundância que Jesus disse. Não essa vida terrena, né, que a cada dia está mais próxima do fim. Que eu entendi, né, da constância e a fidelidade, né, no nosso
compromisso com a divina vontade, a nossa vida na divina vontade e viver em ato. Não se deixar guiar por sentimentos, por situações. O sofrimento é real, precisa ser real. E o que eu entendi, né? Esse sofrimento é propriamente o combustível para a nossa vida na divina vontade, o matar o nosso eu, para que a divina vontade reine, né? Se expanda em nós, a ponto de transbordar fora. Como disse, não se fiar, né? Pelas situações externas, né? Pelo estado de ânimo. Ah, hoje eu estou cansado. Ah, eu estou desanimado. Ah, eu tô meio sem o que falar. Eu estou sem luzes. Eu tô. É olhar para si mesmo, né? É o não se colocar no vazio e se apegar ao seu próprio gosto, né? A paixão que tem de si mesmo e, portanto, não faz o que tem de ser feito. Quando faz, vai fazer lá quando dá, quando tá, né, bem disposto, quando não tem mais o que fazer, dá o resto para Deus, né? E quando sobra. Então, dentre os filhos da divina vontade, isso não pode acontecer, porque a prioridade, o centro, é a divina vontade. É ela a nossa vida aí. E ela não vem para me servir, sou eu, é quem preciso fazer vida nela. É ceder o lugar a ela, morrer para mim mesmo, né? Doendo ou não, né? Animado ou não, cansado ou não, né? Precisa ser contínuo, né? Do contrário, estaria eu fazendo, estou eu fazendo o meu próprio gosto, uma santidade humana, porém muito grave, porque diante dos conhecimentos e eu viver, né, querer viver na divina vontade desta forma, né, estou eu negligenciando e ofendendo, né, a divina vontade. Até o que foi dito, né, que vai dizer dos abortos divinos. Né? Cada ato na divina vontade possui uma vida divina. Se eu negligencio esse ato, se eu não dou vida a esse ato, eu, né, promovo os abortos divinos. Então é até um pecado grave, né? O que foi falado é uma condição de condenação, vai falar lá no final da live. E de fato, porque, né, com consciência da verdade, eu não a assumo para mim mesmo, né? Eu não dou vida a esses atos divinos. É como que eu querer que a divina vontade me sirva, né? Ou eu usufruo dela para o meu bem-prazer, o meu bem-estar, né? Naquela mentalidade que, agora eu estou na divina vontade, né? Nada me acontece. É uma deturpação da verdade. É olhar para a vida de Jesus e Maria e ver o quanto temos nós também de trabalhar, né? Fundido, unidos a eles, sem apegar às coisas deste mundo, sem apegar-nos a nós mesmos, como disse a paixão de si mesmo, mas nos gastar e desgastar em prol de que essas verdades sejam conhecidas pelos demais, amadas e vividas. Eu já tenho, né? Já chegou a mim. Tenho eu agora que desenvolver, né, desenrolar, né, essa vida divina em mim a ponto de transbordar fora, levar para os outros. Né? Jesus me tendo, né, e podendo confiar em mim, depositando, dando-me a chave dos seus tesouros divinos para que eu entre na sala, né, dos tesouros do Rei e possa ali tomar do que for preciso para levar aos meus irmãos. Né? Eu preciso estar, né, no meu posto, eu preciso estar, né,
Jesus confiando plenamente em mim, que ele possa descansar em mim. Agora, se sou eu, essa morada da divina vontade na terra, e não correspondo, a divina vontade não pode descer em mim, Jesus não pode descansar em mim, né? Sou ainda um estranho, não pode confiar em mim, né? E possa eu estar vivendo uma ilusão, né? Maquiando a minha vontade humana como sendo divina. Mas de divina não tem nada, é só egoísmo e interesse. É uma falta de amor. Por não corresponder como é chamado. Até ouvindo aqui o exemplo que me veio, né? Já foi até falado isso uma vez. É como a bicicleta, né? A bicicleta, para que ela esteja em movimento, eu tenho que pedalar e ser constante. Se eu paro, assim como a bicicleta, somos nós, né? Somos tendenciosos a diminuir, 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 diminuir e até parar. Para e muitos, né, que aqui passaram, para e chega ao ponto até de sair, de largar a mão. Então é preciso essa continuidade e pedalar, né, e seguir. Ao passo de que, enquanto pedala, enquanto se movimenta, caminha, não sente o peso, né, da caminhada. Pelo contrário, vai se tornando agradável. Né? Mas enquanto está, né, pensando ainda, né, e nessa tendência de faz um pouco, descansa, faz um pouco, descansa, faz um pouco, descansa, né, e não fica firme, né, o peso da caminhada vai sobrecarregando, né, vai distraindo com outras coisas e carregando, né, buscando levar junto outras coisas, e não fica fiel à divina vontade, né, não se fixa nela, não se ocupa dela, não faz dela a sua vida, mas vive se distraindo com as coisas do mundo, né, com as suas paixões, com o baixo, né, com o terreno. E Jesus vai sempre estar permitindo essas situações para que seja, como disse, né, o combustível para você sair daí, né? Sai do atoleiro, não fica aí namorando ele, né? Essa situação veio justamente para você sair daí, né? Tudo aquilo que é voltado para o seu eu, para a sua vontade, para a sua satisfação, é contrário à vontade de Deus, né? Não é divina vontade daí que você aceite isso, né? Mas ela lhe trouxe como um teste para que você, né, renuncie isso, né, e segue adiante, né? Não é um gosto humano terreno, mas a buscarmos o gosto de Deus, a satisfação de Deus, né? Até um exemplo que me veio, né, um, um título, né, o nome que o rapaz lá deu para a chácara dele, a chácara Sonho Meu. Sonho meu, eu não quero viver um sonho meu, eu quero viver o sonho de Deus. Eu não quero aqui um terreno nesse lugar, eu quero um terreno, né, lá dentro, né, não é nem um terreno, um quarto, lá no castelo de Deus. Né? Tenho que ambicionar, sim, mas ambicionar isso aqui, que a pessoa dizia para mim, né, você tem que pensar grande, você tem que pensar alto, ter ambição na vida, né, empreender, né, crescer, ter uma fonte extra de renda. Sim, tudo isso é muito importante não é, né? Mas recebemos aquilo que, né, Deus quer nos dar. E não viver em função disso, mas viver essas coisas no automático, né? Eu não gastar toda a minha energia em prol disso.
né? Que eu preciso trabalhar, eu preciso conquistar coisas, eu preciso resolver essa questão, eu preciso acumular bens para no futuro, né? Eu ter uma fonte de renda, né? Eu não sei nem se eu vou estar vivo amanhã, né? Acumular tesouros no céu, né? Com Deus, né? E agora nem é mais no céu, já podemos viver, né, essa bem-aventurança aqui em vida. Mas como eu vou fazer isso? Eu estou ocupado com as coisas deste mundo, né? Eu estou correndo atrás de dinheiro, de posses, disso, daquilo, né? Não poder servir a dois senhores. Ou amará um e odiará o outro, desprezará um, né? Ou dará atenção a um e desprezará o outro. E a divina vontade, né, coloca continuamente isso diante de nós para que decidamos, né, o que vai ser, né, as minhas coisas ou eu mesmo, ou eu próprio, né? Eu vou te servir ou você me servirá, né? Você vai servir das minhas coisas ou vai se dispor a mim, né? Como as vidas divinas que é dito no trecho, né, que é dito: agora estas vidas existem e são tantas que poderiam encher todo o mundo de vida de divina vontade e levar o bem que elas contêm no meio das criaturas. Mas como não são conhecidas, né, não têm atenção da criatura, vivem elas escondidas, ociosas, sem levar o bem que cada uma das vidas possui. Elas estão todas em expectativa, esperando, né, a correspondência da criatura, que a criatura as tome, né? Não é imposto, é com a livre vontade da criatura que vem e as toma, né? As servem de roupa a elas, né? Elas estão todas em expectativa, esperando com paciência divina quem lhes abra as portas aqui, quem as veste, né? Para fazê-las sair. E isto farão aqueles que se ocuparem em fazer ao mundo conhecer que estas vidas existem, que a vida na divina vontade, porque abrindo-lhes as portas, põem-nas a caminho entre as criaturas, para que façam a cada uma o ofício que tem, e as façam entregar à luz o bem que possuem, porque agora se acha que estas vidas têm pés e não andam, mãos e não agem, boca e não falam, que conta me darão quem tem inativas tantas vidas, né? Tem o conhecimento, mas não se põe a trabalho. Como está dizendo aqui, não dá voz e vês a divina vontade. Não dá a ela, não cede a ela os pés, as mãos, né? Se somos então essas vestes para o divino e guardamos para nós mesmos aqui, ó, temos esta vida como inativa, inoperante, porque não trabalhamos, é aquele lá, né, que enterra os seus talentos, né? Não o investe, não aqui, ó, é desse tesouro que Jesus está dizendo. Não a moeda terrena, mas aqui a divina, né? Fazer os investimentos divinos, né? Nos gastarmos e desgastarmos por este bem e não pelo que é terreno, né? Servir-se do terreno àquilo que nos é de necessário, não para acumular bens. Ontem mesmo meu patrão veio, né, chorar, né, desabafar comigo. Tem ele dois carros, tá agora com dois carros. Um fica na garagem e o outro precisava ficar na garagem da padaria, mas quando a padaria está aberta, precisa ficar na rua. Esses dias mesmo ele, né, fez como se diz, um retoque na pintura do carro porque riscaram o carro na rua. Não faz um mês isso. E agora riscaram de novo. E aí ele estava revoltado, porque ele é muito, né, detalhista e tal, e aí agora pôs na cabeça que vai vender o carro, vai ficar com um carro só. E eu falei, pois bem, então para que dois carros?
A esposa não dirige, né? Dirige, mas quando sai, sai sempre os dois. Aí é um carro para viajar e um outro carro para fazer as compras, né? Não tem necessidade. Quanto mais se tem, mais se ocupa, né, das coisas do mundo, né? Não é o caso dele, né? Porque ele vive em função das coisas desse mundo, mas mesmo assim aqui, ó, quanta amargura, né? Quanta angústia, né? Tá revoltadíssimo, né? Então, a gente gasta energia desnecessária com coisas supérfluas, enquanto que o principal a gente deixa do lado, né? É negligenciado, não dá nem tempo, né? Não dá nem tempo de pensar. E é até onde ele questiona muito, né, a minha conduta, porque eu não ligo para essas coisas. E quando eu me dirijo a alguma coisa assim, Jesus amarga, né? E isso eu não me contrario, pelo contrário, eu fico agradecido a Deus, porque eu me distraí, né? Me distraí e voltei para as coisas desse mundo, né? Ao passo de, ah, eu vou trocar de carro. Mas para que eu vou trocar de carro? Eu nem ando de carro, ando mais de bicicleta. Ah, eu vou trocar lá o meu terreno, não vou ter terreno mais próximo da cidade, né? Mais acessível, mais isso e aquilo. Mas para que também, né? Para fazer um contrato, né, de compra e venda que não é totalmente seguro, né? Correndo risco de cair num golpe. Já tenho o meu outro lá, já está quitado, né? Tem menos risco por ser um condomínio. Para que eu vou caçar chifre na cabeça de égua? Né? A divina vontade não está para nós para nos apegarmos a essas coisas. A divina vontade nos quer no nosso dever, né? Está onde ela permaneceu, onde ela nos encontrou, né? No nosso ofício. Eu não tenho que me servir da divina vontade para ir correr atrás das coisas do mundo, né? Ah, nada vai me acontecer porque agora eu estou na divina vontade, então eu vou abraçar isso e aquilo e Deus, né? É vontade de Deus. Não, não, senhor. Fique quieto onde está, não fique correndo para lá e para cá, né? Tira isso do centro. Como disse, o vizinho lá tem o nome da chácara dele de sonho meu. E o que Jesus me trouxe, né? Não temos de viver o nosso sonho, mas o sonho de Deus. E o sonho de Deus é aqui, ó, tá aqui no trecho. Tornar essas verdades conhecidas, amadas e vividas. Não somos deste mundo, não pertencemos a este mundo, não criamos neste mundo raiz. Como disse ainda há pouco, é estarmos suspensos, servirmos das coisas deste mundo como se não as tivéssemos, né? Porque a estarmos dispostos e prontos a largar tudo e ir com Jesus, se assim Ele nos chamasse agora. Mas se eu estou o tempo todo correndo atrás dessas coisas aqui, eu nem vou escutar Jesus me chamando. E se Ele me chamar, eu vou pirraçar dizendo que não vou. Como muitas vezes o padre pergunta na missa, né? Ah, quem quer? Né? Quem deixaria tudo para ir com Jesus agora? Praticamente ninguém levanta a mão, ninguém quer ir. Mas que negócio é esse? Né? Para que tá ali? Para Deus te servir, né? Para Ele realizar os teus sonhos, teus planos. Deus não é um gênio da lâmpada, né? Se encontra muito disperso e distante da verdade, né? E por isso sofre. Por isso sofre, porque aí é atropelado, né? Pelo mundo, pelo demônio, pelas paixões, pelos vícios. Vive um inferno, porque não tem paz. Medo de perder, de ser roubado, de disso e aquilo, que está o tempo todo ali te atormentando. É um inferno. Aqui você acaba de pintar o carro, deixa o carro na rua, vão lá e risca o carro de novo. Você não tem paz, não descansa. Não estou dizendo, como eu disse na reflexão que eu havia feito antes, não estou dizendo que eu vou largar tudo e vou ir viver na rua, não ter mais nada. Né? Vou viver, virar um pedinte, né? Um morador de rua. Não é isso.
Não é isso, mas as coisas, os bens não têm que ser o centro, a razão pelo qual acordamos, levantamos de manhã. Não, é Deus, precisa ser Deus. E empenharmos em viver e fazer os propósitos dele. É o que a Aline está dizendo. Né? Arrumar compromisso com a divina vontade. Lá já está ela, como ela disse, com 3 grupos. Né? E dedicada a eles, né? Sem falhar, sem faltar. Claro que uma eventualidade, uma hora ou outra, pode acontecer. Pode acontecer. Né? E assim Deus permite, até para nos manter no nosso lugar, né? de criatura, pobres e miseráveis. Da importância, a necessidade de contar sempre e unicamente com Ele, com a divina vontade, que por nós mesmos não podemos fazer, nada podemos fazer. Então é buscar ocupações na divina vontade e não preencher, né, a nossa vida com as coisas do mundo. Né? Porque cadê o purgatório em vida? Né? É esvaziar as prateleiras, né, da nossa alma, do nosso amor próprio, das coisas terrenas, e preencher ali com a vontade de Deus, com o amor a Deus, com o viver para Ele, por Ele e com Ele. Né? É quando chegar o fim da nossa vida, não tem nada o que acrescentar, né? Porque já, quer dizer, ao contrário, né? A acrescentar, louvado seja Deus, sempre terá. Né? Viveremos uma eternidade e não conheceremos a Deus como um todo. Só Deus é Deus. Mas eu digo aqui, né, quando completarmos a nossa carreira, não ser encontrado em nós um amor separado de Deus, um amor, né, estranho a Deus, que é aqui um humano, um apego terreno, mas não estarmos transfigurados em Jesus. Né, de modo a não ter nada o que fazer no purgatório, porque já vivemos, ciamos o nosso purgatório em vida, né, com a total liberdade, largamos tudo para estar com Deus, para retornarmos à ordem, ao propósito a que fomos criados, e aí permanecemos. E até o que disse ainda há pouco, né, muito atento, porque temos a tendência a baixar, né, a descer de volta à terra, aqui, o que dizia da bicicleta, o pedalar continuamente, que a tendência quando para é diminuir, né, e decair, né, e recolhendo de volta as paixões, os interesses humanos. Não se sai da divina vontade, mas se negligencia tristemente, né, como dizia, dos abortos divinos. Até um outro ponto já foi até falado na escola, né? Jesus e Maria lá na casinha de Nazaré. Né? Ah, mãe, vamos ficar por aqui mesmo, né? Eu tenho a minha missão, mas eu não vou não, eu vou ficar aqui, né? Só nós dois, né? Nos curtindo. Né? Como foi falado também na escola, o mundo não é um playground, não é um acampamento, uma colônia de férias, né? Como lá nos Estados Unidos fazem, né? No tempo da escola, não é uma colônia de férias. Então a gente se coloca, né, no nosso conforto, no nosso comodismo, negligenciando a missão que cada um de nós temos nessa vida, né, de co-participarmos, né, no plano, no projeto de salvação, de criação, salvação e santificação das criaturas, né, o sermos um com Deus. E nisso, o próprio sacrifício, o próprio sofrimento, né, a mortificação que temos de fazer, ser esse combustível, né? Buscar ainda mais penas para tornar conhecida, amada e vivida, né? Para mostrar que é possível essa vida, né? E não mostrar, né, diretamente para o outro, mas mostrar para Deus, mostrar para nós mesmos, né, que é essa a ordem, né? E a divina vontade nos pede um mínimo, né? A participação, a divulgação, né? O estudo, a partilha, a interação,
tornar vida, né? Eu não estou falando das verdades de Deus. Estamos aqui partilhando a minha, agora também, minha verdade, a minha vida. Né? Eu direciono a minha vontade diariamente à vontade divina, a caminhar junto a ela, unido, fundido a ela. Né? Se isso eu não faço, de fato, eu fico sozinho na minha própria vontade. Portanto, não faço o que tenho de fazer. Não faço, realizo o ofício chamado. Né? Fica preso no seu sentimento. Ah, tô cansado, tô indisposto, tô isso, tô aquilo. Fica sozinho. Um grande problema da criatura guia é real também, né? Ela faz as coisas esperando as gratificações, né? Ali, na hora, no ato, né? Fez, recebeu. É o ofício do servo, né? Fez e já quer receber. E na divina vontade não é assim, né? Vamos receber lá no fim das contas, no fim do trabalho. Não concluímos ainda o trabalho, não é? Fizemos hoje, já recebe. Não, não é por dia, né? Mas é por empreita, né? Por empreita. Quando terminarmos o trabalho, aí sim vem o pagamento, né? A libertação dessa prisão do corpo. Né? Só que o entendimento apenas não basta, porque o entendimento de que na condição em que estamos somos mais felizes que os bem-aventurados precisa entender e viver isso. Somos aqui, né, como viadores, mais felizes do que os bem-aventurados já no céu. Ah, mas como assim? Eles já têm a posse de Deus, sim, exatamente. E nós aqui na nossa liberdade temos que, por livre e espontânea vontade, ir até ela e viver sem nossa própria vontade, mas só com a vontade de Deus, com o benefício dos sofrimentos para viver isso. E diante disso, não poupar esforços, assim como Jesus e Maria não se pouparam para nos trazer essa realidade. E agora unirmos-nos a Ele e a Nossa Senhora, de modo a promover e expandir essa realidade na vida dos demais. Por isso a importância, né, de ter o canal, de ter a partilha, de ler os escritos e divulgar, né, nos gastar e desgastar, para que essas verdades sejam conhecidas, a amada vivida se expanda, o reino transborde fora. Se eu tomo só para mim, se perde, né, vai se perder. E é até uma ofensa à divina vontade dos abortos divinos, né, ceder, né, os meus olhos, a minha boca, meus ouvidos, todo o meu ser, às vidas divinas, que como vai dizer no trecho, né, são tantas que pode inundar toda a terra, encher a terra de vida divina. Estão expectantes, esperando quem lhes abra a porta. Diante dessas verdades, então, abrirmos, escancarar mesmo essas portas, a fim de que saiam elas fora. Né? Este é o maior bem, este é o maior tesouro, e nisso, né, em meio ao sofrimento. E é isso que vai causar o sofrimento, porque a criatura apegada a si mesma, né, acomodada, né, precisa fazer uma violência, né, precisa matar o eu, precisa aqui ó, estar com Cristo Jesus na cruz, precisamos crucificar a nossa vontade humana. Nossa Senhora disse, né, se eles não fizessem, eu teria feito. E aqui na divina vontade, Jesus não vai fazer, eu é quem tenho que fazer. Né? Eu é que na minha liberdade, na minha vontade, eu tenho que deixá-la de lado para fazer aqui a vontade de Deus. Né? A divina vontade só dá a ordem, a orientação, mas quem vai pôr, tem que pôr a mão na massa, sou eu. Né? E instituindo-a como a prioridade na minha vida. O que é a minha prioridade? Onde está o seu coração, aí está o seu tesouro. Então, ou a divina vontade é a minha prioridade ou não é.
não tem meio termo, né? E precisamos, né, nos organizar para que ela não só seja prioridade agora, mas em tempo integral, né? E tendo-a como prioridade, eu vou cumprir o meu ofício, né? A fazer as demais coisas. Não como centro, mas como um ofício, como no automático. É o que eu entendi. Temos um corpo, temos uma vontade para uma única finalidade, para sacrificar a Deus, né? Para doar, para ser cedida, para servir-se de veste à divina vontade. Portanto, não sou mais eu quem vivo, é Cristo quem tem que viver em mim. E eu me manter nessa ordem, né? Nesse sacrifício contínuo, qual não foi a vida de Jesus, né? Um contínuo martírio, um contínuo sacrifício, um morrer e viver, né? Continuamente. E uma coisa que eu até já percebi, cada trecho, o cerquinho da divina vontade, né? É o que vai dar um norte para todos os acontecimentos, né, do nosso dia, naquele dia, né? Como disse, o cerquinho da divina vontade. Tanto isso é verdade que às vezes eu estou em uma situação e às vezes o trecho atrasado bate certinho com o que eu estava vivenciando naquele dia. Então ainda é nítido perceber, né, que se tivesse eu no lugar devido, teria tido a luz para vivenciar determinada situação. Jesus tinha falado que como não estava ali, eu não obtive a luz. E aí aqui, ó, no trecho atrasado, eu vou ver que, nossa, é verdade. Né? Nossa, essa era a resposta. Então, se colocar, né, se manter nesse cerquinho. Como disse o próprio trecho, é a direção para o dia. Então, já é fazer, pegar cedo e fazer. É o alimento diário, né? Diário, contínuo. Então, o que foi falado, que eu entendi, né? A divina vontade, ela não é o, os pão que eu vou fazer lá no meu trabalho. Não é o almoço que eu faço, não é a roupa que eu estou lavando, né? Não é a casa que eu tenho que limpar. A divina vontade é a verdade, né? Os escritos, né? O relacionamento com essas verdades, né? A intimidade com elas. Então, todos esses outros atos, né? Essas situações são vividas no automático, né? É o meu ofício. E aí eu ofereço, né? Como sacrifício de vida e fico com a divina vontade, né? Não negligencio elas, mas também não deixo a divina vontade de lado, né? No caso, a partir do dia, o estudo do dia, o cerquinho da divina vontade. Né? E a partir desse trecho do dia, esse cerquinho vai ordenando, né? Como eu dizia, vai dando um norte para todos os acontecimentos do meu dia. Ali hoje, agora, no presente. Então, essa vontade livre de querer estar ali por amor a Deus, a divina vontade. Né? E nessa vontade vamos até cumprir o nosso ofício com mais dedicação, mas não sendo esse ofício a prioridade é a divina vontade. E mesmo estando ali ocupado com o nosso ofício, o nosso coração está mesmo, né? Nosso coração, a nossa vontade, né? Todo o nosso ser, nossa intenção, o nosso pensamento está ali no cerquinho da divina vontade. E aí até mesmo o ofício a qual estou realizando é pautado, né? É focado em cima daquilo ali que a divina vontade está trazendo, né? Não é a parte, mas dentro. E aí acontece uma situação, igual foi falado, né? A Ruth tem uma criança, essa criança chora. Aí, obviamente, ela vai largar, né? Ali o trabalho que ela está realizando na divina vontade, né? Igual tá ali na live, e vai ir cuidar dessa criança. Mas o coração dela, o pensamento dela não sai dali da live, né? Continua. É o que foi dito, né? O nosso ofício a gente vai fazendo no automático. É em segundo plano, né? Mas o centro mesmo, o,
O foco ali, né, o carro-chefe é a divina vontade. Aí a pessoa vai dizer igual falaram pra mim uma vez: "Ah, eu tenho muitos afazeres, não tem como viver isso. Eu tenho que ir pra um mosteiro, um convento, pra me viver dessa forma". Se você não consegue ver isso como realidade na sua vida, é porque você está fechado, você está cheio de si mesmo, cheio de paixões, né, apegado a si mesmo, né, aqui ó, paixões de si mesmo. E não prioriza Deus, não ama, ama a si, né, quer de Deus as graças e bênçãos, mas não está disposta a se doar a Ele. Então é outra realidade, precisa conhecer, né. Ninguém ama aquilo que não conhece. E ao conhecer, verá que a sua vontade humana sozinha, como é dito, é a chave do inferno, que trabalha a todo momento, né, para te manter longe de Deus, ocupada com outras coisas, levantando outros ídolos, sobretudo o maior ídolo, né, a si mesmo, o amor próprio. A divina vontade, ela é vivida no nosso íntimo, do que eu entendi, ela é vivida no nosso íntimo. A divina vontade não são os nossos atos humanos, o nosso dever de ofício, mas o íntimo, lá o que Jesus e Maria vivia no seu íntimo, os dois, né, o trabalho, o ato humano que realizavam era o ofício ali deles, na realidade deles. Mas a divina vontade mesmo se acontecia no seu íntimo, no íntimo de ambos. Ali a reciprocidade, né, no amor, a atenção que Nossa Senhora dava a Jesus, né, a total companhia, a total atenção, o ser para ele, por ele, né, aquilo que ele falava que ninguém entendia, só ela compreendia e só ela dava a ele, né, o alívio, o descanso, o repouso, né, aqui a correspondência, né, o que eu entendi, o trabalho, o ofício humano é só para você não ficar à toa, né, deitado, né. "Ah, não vou fazer mais nada, vou ficar deitado aqui dentro de casa, só lendo o livro do céu, fazendo partilha", né. Não, você tem que fazer as coisas, agir, né, movimentar, realizar os atos, né. E daí vem, né, todo uma realidade de sacrifício, né, o trabalhar, levantar cedo e dormir tarde, enfim. E aí nessa realidade está inserido todo o sacrifício, todo o sofrimento, né, a prioridade que temos de dar, né, às coisas, o que é mais importante, dentre o que é mais importante, o que é primordial, né, a divina vontade, que nem foi falado outro dia na escola, né, até da santidade das virtudes. A pessoa se põe a rezar o rosário dela e em meio a isso o filho está lá, né, dando trabalho. Ela não se põe a parar o rosário dela para ir, né, cumprir o ofício que a divina vontade está lhe pedindo, que é dar atenção ao filho. Não, ela tem ali, né, naquele horário que rezar o rosário e não pode falhar e não pode parar. Enquanto que o querer divino ali era para ela parar, cuidar do filho, dar atenção ao filho, trocar o filho, que às vezes, né, tá com as fraldas sujas, mas ela fica ali na devoção, né, do rosário, negligenciando a vontade divina. Então, ou seja, ela deixa o rosário, vai cuidar do filho, mas o coração não sai de Deus. É até possível, totalmente, ela rezar o rosário e trocar o filho. Não precisa estar ali de joelhos diante, né, da imagem. É o automático que está sendo dito. É o coração em Deus, como rezamos na missa. O nosso coração está em Deus, mas será que está de fato? Se estivesse de fato, não estaria brigando com a criança. Ah, vai assistir televisão, me deixa em paz, eu estou rezando meu rosário. Né? Se o coração estivesse de fato em Deus, iria lá dar atenção à criança.
né, ou fazer lá o que tem de fazer. A criança é um exemplo. É que nem foi falado: "Ah, agora a pessoa conheceu os escritos aí não faz mais nada", né, não trabalha mais, não cozinha mais, não lava roupa mais, só fica lá enfurnado no quarto, lendo e partilhando aqueles escritos, né. Que santidade é essa, né, que escandaliza as pessoas em volta. E assim, Jesus sabe quando a gente não fez por conta de uma determinada situação, né, o imprevisto que de fato houve, e quando não fizemos por preguiça, por má vontade, por falta de amor, né, Jesus sabe e a nossa consciência também nos acusa, né, é nítido, é claro, é enxergado perfeitamente. Portanto, se não há uma disposição, não foi dado um sim, uma boa vontade, a luz não é dada, os pensamentos se fecham mesmo, né, fica sozinho na obscuridade do seu nada, da sua vontade humana. Porque Jesus vai dar se você não vai usar, não vai aplicar, né, então por isso ele não dá. E aí a pessoa fica no seu nada, né, "Ah, eu não tenho luzes. Ah, eu não estou disposta, eu não estou com cabeça para isso". Mas é porque de antemão ela já estava, né, com essa má vontade, não tinha a intenção. A intenção não estava aqui fundida na vontade de Deus, mas estava em si mesma. E é esse grande e terrível mal que temos de vencer, né, e fazer. E como eu ainda falei acima, né, toda essa situação é o combustível, né, porque quanto maior a indisposição e mesmo assim a gente se põe a fazer, aí sim, né, vai chover de luzes, de entendimento, de graça, né, porque não fui eu, né, mas o próprio Deus que me tomou, né, a própria divina vontade que me tomou e serviu, né, usou da minha boca, da minha voz e do meu entendimento, do meu intelecto, né, eu saí da frente. Eu não fiquei na minha miséria, né, "Ah, tô cansada, ah, não dá pra fazer, ah, não tô com cabeça", mas eu confiante em Deus, eu me dispus a fazer, né, cedendo a Ele, quando sou fraco é que sou forte, né, e aí Ele me toma, Ele vem em auxílio à nossa fraqueza, à nossa pequenez, como foi dito, né. Então é de suma importância tomarmos consciência dessas verdades e pô-la em prática na nossa vida. O martírio do martírio, né, o sacrifício do sacrifício. Não é um passeio, um descanso aqui. Não é simplesmente colocar um escapulário no pescoço, uma cruz no pescoço, uma medalha de Nossa Senhora, uma corrente no braço e cruzar os braços e tá tudo pronto. Não é nada disso. Por isso a divina vontade não é, né, aqui à primeira vista, tão atrativa aos olhos das pessoas. Porque já de cara ela denuncia, né, essa falsidade, essa falsa humildade, né, essa virtude falsa, esse agir por aparência, né. Falam de mim, mas seus corações estão longe de mim, é o fazer por interesse. E um outro ponto que eu entendi, né, a divina vontade é a vida, vai tirar de nós todo o nosso gosto, a nossa vontade de fazer as coisas, que aos poucos, né, de modo que eu até não é de uma vez, é gole a gole, que é pelo entendimento, pela a inteligência, não é mais um movimento a partir de sentimentos, mas pelo conhecimento, a verdade. Verdade é essa, divina vontade é essa que não nos quer só aqui debruçado em cima dos escritos. É vida, vida real. Então, a divina vontade está também
numa ocasião de lazer, de descanso, igual é dito no livro do céu, né? Até quando estamos dormindo, estamos fazendo o ato na divina vontade. Né? A ordem, aqui, ó, o descansar o corpo, descansar também a mente, né? Que é um lazer, um entretenimento ali. Mas não é um entretenimento esse que chega a ser vício, que chega a ser uma desordem, que culmine até em pecado. Não, é ordem. A divina vontade é ordem. Não nos tornamos máquinas e nem criaturas, né, extraordinárias. Não, continuamos, né, humanos divinizados, né, divinos, né, a viver o amor. Né? Deus sabe, e Ele em quem nos deu, né, o descanso, o lazer. Né? Isso também é dar a glória de Deus. Isso também é, né, Jesus teve também esses momentos de alegria, né? Mas, como disse, o coração não sai, a divina vontade não sai do centro. Portanto, quando fazemos uma atividade física, uma coisa, não se sai da divina vontade. E até que vamos cuidar da saúde, sem exageros, né? É também vontade de Deus. Né? O andar todo desmazelado, né? Cabelo todo esvoaçado, né? No caso o homem é barba por fazer, né? Sujo, rasgado. Isso é a desordem. Né? Pedro, quando entrou no sepulcro, como o lençol estava dobrado. Né? Jesus teve o cuidado ali de se levantar, dobrar o lençol e colocar lá num canto, nos pés. Né? Ele não saiu correndo, apavorado, desesperado. Não, é ordem. É ordem e simplicidade. Também foi falado, né? Eu sinto que às vezes eu não estou correspondendo, estou fora da divina vontade, por estar distraindo com essas coisas. Mas é o que foi dito, né? Não é sentimento, mas conhecimento. Né? Não é pelo sentimento, mas pela inteligência. O conhecimento da verdade. E eu só vou sentir claramente, né? Não é aqui que eu tenho que estar o tempo todo pensando, né? Nos escritos, na divina vontade. Isso não significa que estamos fora, que nos colocamos fora. A verdade é que quando nos sentimos fora, que de fato, né, nos pusemos em outro caminho, é quando entra uma condição, uma situação de pecado. Né? Aí sim nos colocamos fora. Né? Agora, o fato de estar sentindo não é. A não ser esse sentimento, né? Essa condição, essa situação de pecado. Aí se sente mesmo que foi arrancado. Aquela realidade, né? Que você sabe que tem que fazer uma coisa e não faz, por preguiça, por má vontade. Né? Aquilo que você não deve fazer uma coisa, tá claro, e você mesmo assim vai e faz. Né? Então aí sim, né? É um retirar-se da divina vontade. Para viver a própria vontade, a própria satisfação, com consciência, com conhecimento que não deveria. E aí entra, né, a questão das escapadas, né, que Jesus vai dizer no livro do céu. Um outro trecho ele vai dizer também das pausas, né, em que eu deveria estar em tal lugar e não estou. Né, eu deveria estar caminhando e não estou. Eu fiz uma pausa. Eu dei uma escapada. Né, eu voltei para o meu interesse, não permaneci no querer divino, né, na vontade divina, no propósito, né, que está sendo pedido, a constância ali. Sair por completo não se sai, mas é isso, né, dar essas escapadas. Não se consumou ainda a sua vontade na vontade divina. Portanto, é livre ainda para poder dar essas escapadas. Que é o que foi dito, Jesus não nos impõe, né, mas ele nos quer fundido a ele na nossa liberdade. Essas escapadas, essas pausas se dá pela inconstância, pela a carência ainda do conhecimento.
Então a importância da gente correr mesmo, né, correr sem parar jamais, como vai dizer um trecho. Muito importante o trecho de hoje de sempre, sempre um chamado da divina vontade, um chamado de Jesus para um compromisso maior, uma conquista maior, buscarmos uma conquista maior, nos deixar ser conquistado mais, desapegar de nós mesmos, de nossas coisas. E é muito importante também essa luz final, né, dessa confiança que temos de ter, esse abandono em Deus. A confiança que Deus nos protege, que Ele fala em nós, que Ele é livre em nós, então não ter receio, né, e ficar preocupado, né, com o que vai falar, o que está falando, se vai ofender alguém, se vai trazer alguma confusão, se vai, né, o que quer que seja, né, e se claramente, né, se vier a trazer alguma situação, é para a nossa própria santificação, né, é explicar, né, o que entendemos, o que vimos, porque de fato não somos doutores, teólogos, né, cheio de pompas para falar uma oratória muito assim, mas é exatamente isso que Jesus quer, né, essa liberdade em nós, para Ele falar o que trazer o que Ele quiser trazer, e na pequenez nossa, na realidade, a condição humana de criatura nossa aqui, né, traduzir com nossas palavras, né, então, enfim, né, seja feita a vontade de Deus, como foi dito, né, e a situação que vier é para o crescimento, é claro. Para o crescimento, para o amadurecimento, para o conhecimento, a expansão do conhecimento. Não tem outra finalidade. Portanto, Deus nos protege, Deus nos conduz, os anjos estão, né, todo o céu está atento, né, a fim de que tudo transcorra para a maior glória de Deus, né, para a nossa santificação e a santificação dos demais, né, o conhecimento e a vivência da verdade. Aqui, ó, minha filha, como em mim e em minha mãe reinava o Fiat divino, entendíamos o que significava fazer e sofrer um ato nele, e o grande bem que se adquiria. Eu renuncio a mim mesmo e o sigo, que com a vontade dele, com os propósitos dele, eu jogo as minhas coisas fora. O que ele falou para o jovem rico: vende o que tem, dê aos pobres, depois vem e me segue. É a divina vontade. Larga a mão das tuas convicções, das tuas coisas, vem e me segue. E aprenda a partir de mim, né? Que são os atos da divina vontade. Aqui, ó. O grande bem que se adquiria. Então, em virtude da grande aquisição, a pena parecia pequena. A pena que se padece no humano é pequena diante da grande aquisição que somos chamados a fazer na divina vontade. Como uma gotinha de água no imenso mar. E para fazer outras aquisições se suspirava por outras ocasiões, aqui, outras oportunidades de obras e de penas, porque diante de um ato em minha vontade divina não há pena, nem sequer o sacrifício da própria vida que possa igualar a uma aquisição tão grande. Né? A uma aquisição tão grande não se pode igualar. Né? Ainda que eu aceite como São Lourenço ser, né, assado numa grelha, né? E tem até o heroísmo de dizer, como ele disse, né? Desse lado já está assado, pode virar do outro. Amém, Fiat Jesus, eu Né? confio em Isso vós, não em é nome do nada Pai, do diante Filho e do Espírito Santo. da aquisição da vida na Amém, divina Fiat. vontade. E como custa a criatura entender, né? Porque a vontade humana ela é como o demônio, não se dobra, não servirei. Né? É preciso fazer uma violência mesmo para, né, que essas verdades entrem, até que ela entre e se estabeleça como senhora, né, e vida nossa. Nossa vontade humana vai estar sempre fazendo resistência, sempre questionando, sempre duvidando, sempre, né, colocando na balança.
né? É algo muito bom, né? Eu tenho direito. Nossa, eu trabalho. Então a criatura ela se submete aos sofrimentos, a austeros sofrimentos para conquistar os seus bens terrenos, né? Tá ali acima da capacidade dela, mas ela faz hora extra, trabalha 2, 3, 4, 10 serviços se preciso for, né? Mas eu tenho que adquirir, né? Eu mereço, eu tenho dinheiro, né? Eu consigo, tá? Sabendo que vai largar tudo isso aí. Como uma pessoa que junta todas as suas economias para emagrecer, né? Faz tratamento, faz cirurgia, faz isso, faz aquilo, vai para academia, põe silicone, faz isso, aumenta o beiço, né? Põe isso, põe aquilo, né? Aparentemente está tudo perfeito, né? Se submete a tudo isso, porém a alma fica abandonada, né? Jogada às traças, jogado fora. Então, ou seja, prioriza o supérfluo e abandona o essencial. E aqui não há pena, nem sequer o sacrifício da própria vida que possa igualar uma aquisição tão grande. Nós nos encontrávamos nas condições de uma pessoa a qual lhe vem oferecido o bem de um trabalho. Se bem que é cansativo, mas o lucro é tão grande que poria a própria vida para ter ocasião de ter outros trabalhos similares. Por quê? Perante as grandes aquisições, as penas suspiram e se anelam, e se chega até as arrebatar. Se pelo trabalho de uma jornada se pudesse ganhar um reino, tornasse ele e toda a sua pátria feliz. Quem não faria o trabalho de um dia? Ainda que para mim e para a celestial Senhora a pátria já fosse nossa, éramos mais que felizes, porque quem possui o Filho Divino não está sujeito a nenhuma infelicidade. Tudo era nosso, mas como nossas obras e penas em nosso querer divino serviam para a aquisição do reino, a família humana, né, que fazemos pelos outros. Já temos posse da divina vontade, mas não basta. Né? É necessário continuar a fazer como se não o tivesse e conhecendo o bem que é, né? Expor a própria vida para que os outros alcancem, para que os outros tenham. Para o maior contentamento de Deus. Né? Precisa isso ordenado também para o maior contentamento de Deus e não da criatura. Portanto, aqui, nesse ponto, a alma vítima não é mais necessário, né? Não é pela criatura, mas é voltado a Deus, para Deus. Tudo era nosso, mas como nossas obras e penas em nosso querer divino serviam para a aquisição do reino à família humana, e cada pena a mais duplicava os direitos a eles para uma aquisição tão grande, o amor por eles e para vê-los felizes, nos sentíamos gloriosos, vitoriosos, que a jornada de nossa vida aqui embaixo estivesse cheia de penas e de obras por causa deles. E além disso, não só por isso, isto é, pelo bem das criaturas, mas sim porque o agir no Fiat dá campo a fazer agir um querer divino. E operando neles, são céus que correm naquele ato, são sóis que se encerram, são bens imensos que surgem. Em suma, é aquele Filho divino, que tudo pode e tudo possui. Depois continuava meu abandono no supremo querer, e pensava nas tantas verdades que o meu amado Jesus me disse acerca do Fiat, e ele suspirando acrescentou, minha filha, por quantas verdades te manifestei acerca do meu querer, tantas vidas divinas de minha vontade pus fora para bem das criaturas. Tal são as verdades, tal
são as vidas divinas. Como diz, né? Esperando, como dizia o trecho, né? As verdades acerca da divina vontade são vidas divinas e estão todas expectantes para fazer o seu ofício na criatura. Verdades essas aqui. Verdades acerca da divina vontade são vidas e estão todas expectantes para fazer seu ofício. Qual ofício? De divinizar as criaturas que vivem dessa verdade, que fazem dela, que fazem da vida delas, né? Que fazem essas verdades tornar a vida delas. É o propósito para o qual foram criados. Minha filha, por quantas verdades te manifestei acerca do meu querer, tantas vidas divinas de minha vontade pus fora para bem das criaturas. Agora estas vidas existem e são tantas que poderiam encher todo o mundo de vida de vontade divina e levar o bem que elas contêm no meio das criaturas. Mas como não são conhecidas, vivem escondidas, ociosas, sem levar o bem que cada uma das vidas possui. Tá? Não são conhecidas. Se não são conhecidas, não são amadas. Se não são amadas, são rejeitadas, né? Não quero. Não quero. Vai ser na minha vida um estrago-prazer, um incômodo. Né? Pois que quero, anseio em fazer tantas coisas e dessas coisas não abro mão. Ou seja, vê como coisa pouca. Né? Faz pouco da divina vontade. Faz pouco da vida divina. Né? E por isso vivem escondidas, ociosas, sem levar o bem que cada uma das vidas possui. Elas estão todas em expectativa, esperando com paciência divina quem lhes abra as portas para fazê-las sair. E isso vai se dar toda vez que eu calo a minha vontade, renuncio à minha vontade. E aqui, quanto mais atrativo for, quanto mais, né, dolorido for, né, e essa consciência de saber que a divina vontade é maior e eu quero ela, apesar de, independente de qualquer coisa, né, tanto mais vigorosa ela vem, né, para fazer festa, tanto mais se promove a festa, né, do divino querer. Como Jesus disse, o maior de todos os milagres é estabelecer na criatura a sua divina vontade. O tanto que ela é, né, obstinada, o tanto que ela é, né, como se diz, impregnada, egoísta, mesquinha. Incapaz de fazer pelo outro. Muito se faz pelo outro porque já está ali contando com o que vai receber em troca. Por isso se faz. Mas a divina vontade é essa doação, é ser de fato um outro Cristo. É uma doação, né, da própria vida sem esperar nada em troca. Né, sem esperar nada para si. Né? Eu vou morrer por esta finalidade aqui e não estou esperando nada, não estou esperando nem o céu, não estou esperando nada. Só quero a glória de Deus, o contentamento de Deus, a satisfação de Deus. Ele que tudo me deu, eu tudo tenho que dar. É como Nossa Senhora. Que leva Deus a dizer, né? Ela que tudo se deu a mim e eu não nego nada a ela. Pois bem, de forma concreta se concretiza, né? Faz dela por graça o que Deus é por natureza. Então, diante disso, que a vida humana, por melhor que seja, é uma gotinha no fim do mar da divina vontade. Não é nada. Então, a vida mais miserável que eu vivi na Terra, não que eu vá buscar isso, né, mas aceitando tudo que me acontece, aceitando, né, enfim, o conduzir da divina vontade,
O que me veio, né? A pessoa pode então dizer, então eu vou largar tudo e vou viver a divina vontade. Vou virar um ermitão, vou me dedicar a esses conhecimentos, essas verdades, né? Não vou fazer mais nada. Aí não é a divina vontade, é a sua própria vontade, né? É a sua escolha, é o que te apraz, né? A divina vontade te chamou para uma ordem, né? Aí se colocar na ordem do propósito para o qual foi criado. Então, se esposo, né? Esposa, cada um no seu ofício. O funcionário, o estudante, não é a cruz que você toma, mas é a cruz que Deus te dá, que a divina vontade te traz. E estão aqui, esperando com paciência divina quem lhes abra as portas para fazê-las sair. E isto farão aqueles que se ocuparem em fazer ao mundo conhecer que estas vidas existem. Isso aqui é importante, né? E isto farão aqueles que se ocuparem em fazer ao mundo conhecer que estas vidas existem. É como a pessoa me disse, né? Você tem que pensar alto, você tem que pensar grande, você precisa empreender, crescer, né? Ter ambição na vida, né? Para essas coisas humanas, para essa realidade humana. Né? Que Deus que nada, deixe Deus de lado, vai conquistar as tuas coisas. É claro que ela não falou aqui, mas né, que ilustrando o que ela queria dizer. Né? Queria dizer sem dizer. É Deus quem está te dando. É para o seu desfruto. Tá? Então é onde a vontade humana convence a criatura de que ela tem que ter. Ela tem que gozar dos prazeres da terra. Que sendo presente de Deus, dadas por Deus, temos que desfrutar. Mas então, diante disso, Jesus e Maria estavam equivocados. Né? Jesus, sendo dono de tudo, deixou tudo de lado para ir viver um outro propósito. Que é o que o humano pensava, né? O Judas dizia. Você não tem que pedir autorização, não. É só se chegar lá e falar, você é o dono daqui. É o que quiseram fazer, né? Estabelecer Jesus, rei, né, da terra. É que até os próprios apóstolos se decepcionaram. Jesus nos traiu. Jesus nos traiu, em vez de ele disse que era o rei, que estabeleceu o teu reino e tal, e se entregou aos algozes para morrer. Né? Jesus é um suicida. Mas o que ele disse, né? O meu reino não é deste mundo. Portanto, não é compreendido com os pensamentos humanos. Aquilo que é dito, né, da matemática de Deus não é como a nossa. 1 mais 1 para nós é 2. Para Jesus é 3. 1 mais 1 é 3. Não cabe na nossa cabeça humana. E por isso, num primeiro momento, após a morte de Jesus, eles foram embora. Né? Foram cuidar das suas vidas, né? Foram pescar, como eu disse. E aí Jesus vai atrás deles, né? Nos discípulos de Emaús e assim conhecemos toda a história. Aí reúne eles de novo, fica ressuscitado, aparecendo para eles, né? Lá por 40 dias. Enfim, como ele disse, como sois burros, né? Como sois lentos para compreender, sai desse pensamento humano engessado e vem ascender aos conhecimentos do alto, né? Aqui os conhecimentos da divina vontade, a verdade. Não se apegue aos sentidos, aos sentimentos, mas à verdade. E isto farão aqueles que se ocuparem em fazer ao mundo conhecer que estas vidas existem. Pois bem, disse a mulher, não, o meu propósito é ainda maior. Realmente, o que você está dizendo é um fato. Eu tenho que pensar alto, eu tenho que ter ambição, eu tenho que ter, né, essa gula, esse ardente desejo de crescer. Mas não é eu quem tenho que ter, preciso que eu diminua e ele cresça.
né? Essa ambição em conhecer e tornar as verdades dele conhecidas, em anunciar, em mostrar que as suas verdades são reais e que não se encontra nela infelicidade, é só felicidade. Ah, mas você está comendo pão que o diabo amassou. Não, isso aí são detalhes. Isso aí são detalhes. Desapega da terra. Quanto tempo você tem para desfrutar dessas coisas? Eu falo do que é eterno. Você fala do que é terreno. É o que Jesus disse, né? Lá para vocês adoram o que lhe foi dito, né? Enfim, eu esqueci agora exatamente as palavras, mas é isso. Não é com o pensamento, os olhos, né? Cabeça enterrada na terra, mas é alçando o voo, é subindo, né? Ascendendo aos céus, sendo um com Deus, né? Ser um sol divino com Ele. Porque abrindo-lhes as portas, põe-nas a caminho entre as criaturas, para que façam a cada uma o ofício que tem, e as façam entregar à luz o bem que possui, porque agora se acha que estas vidas têm pés e não andam, mãos e não agem, boca e não falam. Que conta me darão quem tem inativas tantas vidas, né? O bem que possui, porque agora se acha que estas vidas têm pés e não andam, porque abrindo-lhes as portas põe-nas a caminho entre as criaturas, para que façam a cada uma o ofício que tem, o ato divino, e as façam entregar à luz, o conhecimento, o bem que possuem, porque agora se acha que estas vidas têm pés e não andam, mãos e não agem, boca e não falam. Que conta me darão quem tem inativas tantas vidas? É por isso que Jesus tira, né? É como ouvi outro dia, né? Dê valor que Deus te deu, senão Ele te tira. Senão Ele tira. Assim é a divina vontade. Né? Por ficar ainda namorando as coisas desse mundo, as portas não se abrem. Né? Aqui, ó, fica expectante, esperando as portas se abrir. Porque quando abrir, põe-nas estas a caminho entre as criaturas, para quem faça a cada um o ofício que tem. E se eu me fiz, se eu não fico em mim mesmo, né? Essa vida não frutifica, essa vida não sai para fora. A vida na divina vontade é interior, mas se manifesta fora, né? Transborda fora nos atos. Olha para elas, minha filha, como estão todas em ação, porque querem caminhar, agir, falar, e como não as fazem conhecer, estão como se tivessem pés, mãos e estivessem sem voz, como se não tivessem pés, mãos e estivessem sem voz. Porque aí ela ser viciada à criatura. É a participação que o humano dá. Ceder o seu lugar ao divino querer. Servindo-se dos nossos pés, das nossas mãos, do nosso olhar, do nosso pensar, do nosso agir, do nosso ser. Deus não faz sozinho, Deus não... Nossa. Ele é a palavra. Ele é o Fiat. Porém, sem a participação da criatura, nada acontece. Sem a participação da criatura, nada acontece. Então é preciso dar voz a essa palavra, mãos, pés, caminhar. Eu olhei e ó, como era comovedor ver o número destas vidas, que era tão grande que eu não podia numerá-las. Destas vidas que era tão grande que eu não podia numerá-las. Todas em ato que queriam mover-se, falar, inclinar-se sobre cada criatura para lhe dar a mão e fazê-la escutar suas lições, e lhes entregar o beijo, o bem do Filho Divino. E aqui essa fusão, né? E aqui essa fusão é como o momento, né, que Jesus
o Espírito de Jesus volta ao corpo, a ressurreição. Mas aqui mais que a ressurreição, né? Aqui a divinização, a fusão, né? De Criador com a criatura, o ser iluminado, a criatura iluminada por Deus, o retorno à ordem ao propósito que foi criado, o ser um com Deus, o ser por graça, o que Deus é por natureza. Nossa, Jesus, eu confio em vós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiat.